No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus advertiu os seus discípulos. Esta é uma advertência para a igreja. Nós entendemos pela Escritura, pelo texto lido, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como que ela não prevalecerá contra uma igreja? Quando a igreja está também em unidade com os céus. A igreja, ela é o encontro dos céus na terra. A igreja é o útero de Deus, que gera filhos à imagem do seu Filho Jesus. Não existe outro molde. O molde é Jesus. Então, quando nós olhamos igreja, a primeira visão que temos de igreja é que ele é um hospital onde as pessoas chegam para ser curadas. Aonde umas chegam, morrem sem ser curadas, outras vão embora sem ser curadas e outras são curadas. É um processo que depende de cada um, de cada ovelha. Mas ele também fala que as portas do inferno não prevalecem quando nós entendemos também que igreja é um lugar de edificação. A igreja, ela edifica as vidas sobre a rocha, porque existe uma pedra de esquina, a pedra fundamental, que ele é Cristo. E quando nós falamos desta pedra fundamental, nós estamos falando da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, para que a igreja também trabalhe a unidade, ela tem que entender que nas mãos da igreja existe chave. Esta chave, ela abre portas, ou seja, aquilo que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. O que a igreja desliga na terra terá sido desligado no céu. Aqui também está falando de unidade. Nós precisamos compreender que ser igreja não é simplesmente vir aos cultos quando dá certo, vir aos cultos ao domingo, chegar atrasado, ou trocar a igreja, trocar os cultos para qualquer outra coisa. Nós precisamos ouvir a voz do sacerdote que Deus colocou sobre a nossa vida. A igreja, ela tem uma visão de reino, a igreja tem uma visão de unidade, a igreja também tem uma visão que ela educa seus filhos, ela traz maturidade espiritual para os seus filhos, para que eles vivam esta unidade. Qual é a visão da igreja? A visão da igreja é uma visão celestial. A visão da igreja é trazermos os céus para a terra, é a visão desta igreja. Quando nós trazemos os céus para a terra, nós estamos trazendo o governo de Deus com entendimento, como está lá em Lucas 17, 21, que nós temos o reino de Deus está dentro de nós. E esse poder de desligar e de ligar é quando nós ligamos as pessoas em propósito, em unidade, naquilo que está sendo proposto para a igreja. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de uma unidade, entender que nós somos o corpo de Cristo. Em outras palavras, não existe um membro maior do que o outro. Pode haver responsabilidades diferentes, mas a unidade é quando todos os membros estão ligados a este corpo e faz este corpo funcionar. Então, a unidade da igreja é quando nós entendemos que eu estou em você, você está em mim, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós dentro de um propósito eterno. Qual é o maior alvo de Jesus? É levar a sua igreja para o céu, porque ele diz na sua palavra que ele foi para o Pai preparar lugar. E quando eu preparar esse lugar, voltarei e buscarei vocês para que onde eu estejais também vocês. Então existe um propósito. Esta unidade da igreja com Jesus, a unidade da igreja, os membros um com o outro, a unidade da igreja com o seu pastor, do pastor com a sua igreja, tem um propósito também de morar no céu. A igreja tem que entender que ela é a autoridade de Deus na terra.
ela tem autoridade para corrigir, ela tem autoridade para ensinar, ela tem autoridade para pensar, não esquecendo que o pensamento da igreja tem que estar em alinhamento com o pensamento de Cristo. Unidade da igreja é caminharmos na mesma direção, é quando um tem dificuldade, o outro ajuda, mas entendermos também que precisa existir correção. E hoje a maior dificuldade da igreja hoje é entender unidade, porque ela só traz os dois padrões, só o perdão e o amor, mas ela esquece também que quem corrige ama. E a Bíblia fala que Jesus corrige aqueles que o amam. E a igreja ela precisa sair dessa superficialidade, entender e entrar no propósito eterno. Quando eu li esse texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, ele fala de uma cura superficial. Ele está falando de um pecado que não é tratado. Ele está falando de uma doença que não é curada. Não adianta nós colocarmos um band-aid em cima de uma ferida que está necrosada. É necessário espremer esta ferida. É necessário fazer uma raspagem nesta ferida. Dar um antibiótico certo. Colocar o remédio certo para que esta ferida seja curada. Isso também é unidade. A unidade também é tratar um do outro. É quando uma pessoa cai, uma pessoa erra, a gente trata ela. Nós precisamos compreender que a unidade de propósito é nós caminharmos na medida do varão perfeito. Nós vamos caminhar dentro da santidade de Deus, porque a unidade de Deus com a sua igreja fala também de santidade. Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então não pode haver uma mistura entre Cristo e a igreja, se a igreja não santifica para o seu Senhor. Não pode haver uma mistura, uma mesclagem entre Cristo e a igreja, se a igreja não se tratar como uma noiva bem cuidada, bem zelada, porque como que Jesus vai entregar para o seu filho uma noiva imatura? Então a unidade, ele está falando, que a igreja seja madura naquilo que Deus está falando, madura para compreender, madura em conhecimento bíblico. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. A unidade fala também de conhecimento. E para nós vivermos este mesclado, Cristo e a sua igreja em unidade, nós temos que conhecer Cristo. E a palavra de Deus fala que nós precisamos examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Como é que nós vamos ter unidade com Jesus se nós não conhecemos Ele? Como que nós vamos ser igreja em unidade com Jesus se nós não conhecemos o propósito da igreja? Então a unidade da igreja, você tem que entender que existe correção. Você imagina se seu filho erra e você não corrige ele. Chega um ponto que você diz assim, eu não dou conta mais dele. Eu vou entregar ele para Deus. Como que Deus te entregou um filho? Ele te entregou um filho que não conhecia, não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A mesma coisa é um novo decidido. Quando uma pessoa chega na igreja, ele começa a dar os primeiros passos e o seu discipulador precisa ter essa mente de Cristo, esta unidade com Cristo, entender que ele vai levar aquela pessoa até Cristo com maturidade. Por isso, quando você for corrigido, não levanta contra o seu discipulador. Quando você for ensinado, tenha humildade para compreender que você precisa crescer saudável para que o Evangelho seja uma luz, seja lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. E as pessoas, ao te ver de longe, sabem que você reflete o amor de Jesus Cristo.